Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um tutorial para vocês. E no vídeo de hoje eu vim trazer o tão esperado Jinbei. Olha que coisa mais fofa do universo que ele ficou. Tão pequenininho, tão bonitinho. Eu tô apaixonada, gente. Eu acho que ele é meu favorito. Assim, fiquei muito em dúvida entre ele e o Brook, mas sinceramente eu acho que ele é meu favorito. Ele é a coisinha mais fofa que existe. Olha o tamanhozinho dele. E assim, ele é ligeiramente menor que os outros, porque a maioria tem chapéu, né? Mas se você fizer ele com uma linha mais grossa, tipo o amigurumi soft, eu acho que ele já fica bem maior. Então fica a dica aí, caso você queira fazer ele um pouco maior, você pode estar usando o fio amigurumi soft ou então uma agulha maior, que aí ele vai ficar maiorzinho, tá? Mas ele tem aí seus 11 centímetros, igual os outros, tá? Os que tem chapéu geralmente ficam com 11, 12 centímetros. E o Jinbei, como ele tem o topetinho aqui, ele ficou com 11 centímetros, tá? O Brook é o maior de todos, mas é porque ele naturalmente é grandão, né? Então, é isso. Eu espero que você goste de fazer o Jinbei. Eu fiz ele com muito carinho, tá? Como eu falei semana passada, eu ia escolher dessa semana, porque eu coloco enquete quando eu não estou muito inspirada em qual fazer. E aí eu tava com muita vontade de fazer o Jinbei, então eu não coloquei enquete, resolvi que ia fazer ele pronto. Agora, eu já deixei uma enquete aqui no canal, tá? Pra decidir qual que vai ser o da próxima semana. Então, se você não viu, entra aqui na comunidade do canal, vai lá e vota no seu favorito, que eu vou trazer na semana que vem, tá bom? E é isso. Se você gostou do Jinbei, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, ativa o sininho pra você não perder nada e me segue lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Meu arroba é igual em todas as redes. Vamos começar com o fio azul fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e agora na segunda carreira vamos repetir esses 6 pontos e na terceira carreira também. Então serão 2 carreiras retas de 6 pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 9 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 5 e 6, a gente vai repetir esses 9 pontos sem aumentar e sem diminuir. Aqui a gente já tem que ter as 2 perninhas prontas. Na segunda a gente não vai cortar o fio, porque a gente vai continuar o corpinho. E agora a gente vai fazer 10 correntes. Geralmente nos minis a gente não faz corrente para unir, mas como o Jinbei ele é mais gordinho, a gente precisa fazer essas correntes, tá bom? Então eu vou unir aqui com um ponto baixo e prosseguir aqui na minha primeira perna fazendo mais 8 pontos baixos, tá? Então no total eu vou ficar com 9 pontos nessa perna. Depois a gente vai fazer 10 pontos de um lado da corrente, 9 pontos na segunda perna e 10 pontos do outro lado da corrente, tá? E nessa sétima carreira, a gente vai ficar com 38 pontos.
Então, terminando aqui a 7ª carreira, agora a gente vai já iniciar a 8ª carreira e eu vou colocar um marcador aqui para não me perder, tá? E agora da 8ª carreira até a 15ª carreira, até a carreira de número 15, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, vamos fazer aí 8 carreiras retas de 38 pontos baixos. Agora, na carreira 16, a gente vai fazer 17 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 17, a gente vai repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, da carreira 19 até a carreira 21, vamos repetir esses 30 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Agora, na carreira 22, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Agora, da carreira 23 até a carreira 25, vamos repetir esses 24 pontos baixos e fazer aí 3 carreiras retas de 24 pontos. Aqui agora a gente dá uma pausa, vou começar a colocar enchimento lá no pezinho, tá? Você pode usar aí um palito de churrasco, uma caneta para empurrar o enchimento, tá? Eu vou empurrar lá pro pezinho e já colocar um pouco no corpinho também.
E antes de prosseguir, eu já marquei aqui as carreiras que vão ficar os olhos, e eles vão ficar entre a carreira 20 e 21, tá? Com mais ou menos ali 4 a 5 pontos de distância. E aí eu vou abrir aqui o buraco com a tesoura e colocar o olhinho no lugar. E aqui eu já coloquei o olhinho no lugar e é só colocar a trava. Eu vou estar utilizando essa ferramenta de travar aí, que eu comprei na loja Amigo, tá? Você pode adquirir no site, na Shopee, eles sempre têm. É incrível essa ferramenta, ajuda demais. E agora, na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. E aqui, mais uma vez, antes de finalizar, eu vou colocar mais um pouco de enchimento para não deixar essa parte de cima da cabecinha dele murcha. E agora na carreira 28 eu vou fazer 4 diminuições, depois é só cortar o fio e arrematar em anel mágico invertido. Vamos começar o cabelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora é só fechar o anel. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, vamos fazer um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Agora, na quinta carreira, vamos repetir os 24 pontos sem aumentar e sem diminuir. Na sexta carreira, vou fazer aqui 14 pontos baixos. Apenas 14 pontos baixos. Terminando os 14 pontos, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e repetir esses 14 pontos. E agora a gente dá início às mechinhas do cabelo. Então, vamos começar aqui fazendo 8 correntes. E agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um aumento de meio ponto alto para cada ponto de base. Então, você vai fazer aí 2 pontos meio altos juntos em cada correntinha até o final. Chegando aqui no final, é só você prender no próximo ponto com um ponto baixíssimo, tá? E a gente vai repetir essas mechas de 8 correntes, voltando, fazendo aumento, por toda essa parte que a gente fez os 14 pontos baixos, tá? Chegando aqui no final, é só fazer um ponto baixíssimo no último ponto, cortar o fio e arrematar. Aqui eu vou pular 4 pontos desde o último que eu fiz aqui, vou inserir a agulha e vou pegar aqui o fio e fazer 6 pontos. Então, aqui no final tem que sobrar 4 pontos igual do outro lado, tá? E para arrematar, vou fazer um ponto baixíssimo no mesmo ponto que eu fiz o último, vou cortar e arrematar o fio.
E aqui agora a gente pode já colar o cabelo, tá? Vou passar cola aqui na parte interna do cabelinho, em toda essa parte da touquinha, e colar na cabecinha dele. E aqui na parte de trás, vou levantar um pouco as mechas e passar cola, tá? Eu vou colar só essas de trás, aquelas da frente eu vou deixar mais solto pra gente fazer os detalhes da frente primeiro. E para fazer o rabo de cavalo que ele tem em cima da cabeça, a gente vai começar aqui fazendo 10 correntes. E agora é só voltar a partir da segunda corrente, fazendo aumentos de meio ponto alto. Então, a gente vai fazer 6 aumentos de meio ponto alto, no final vão sobrar 3 pontos, e a gente vai terminar fazendo 3 pontos baixos, normais, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui no final é só fazer 3 pontos baixos, tá? Um ponto para cada ponto de base. E a gente vai subir novamente 10 correntes e repetir esse processo. E a gente vai fazer isso até ter 3 mechinhas dessa. Terminei aqui as minhas mechinhas e deixei fio pra gente poder costurar, tá? Então, eu vou passar a agulha aqui e vou conectar essa última mechinha com a primeira ali, com a ajuda da agulha, tá? E elas vão ficar assim todas juntinhas. Eu vou passar mais uma vez a agulha aqui só pra deixar elas bem juntinhas. Agora a gente coloca ali no centro da cabecinha dele, tá? Vou colocar um alfinete aqui pra me auxiliar. E agora, sem segredo, é só você costurar esse rabinho ali na cabeça. E agora, com o fio bege, a gente vai fazer ali o elástico que amarra o cabelo dele. Então, eu vou pegar o fio, vou passar ali e amarrar atrás. E agora, é só você dar várias voltinhas nesse topetezinho dele, tá? Vai dando voltinhas e no final a gente vai fazer aqueles 2 risquinhos que ele tem no cabelo. Então, eu vou vir com a minha agulha de tapeçaria
E esse primeiro fio, vou inserir ele ali e já deixar no ponto de arrematar. E agora, com esse segundo fio, vou sair ali no pontinho ali da frente da cabeça dele, tá? E eu vou colocar ali por dentro do pontinho e voltar lá onde está o elástico do cabelo para poder fazer o risquinho. E você faz isso 2 vezes. E agora vamos fazer a sobrancelha. A primeira parte da sobrancelha a gente vai começar fazendo 10 correntes. Agora é só cortar o fio, vou dar um nozinho aqui em cada ponta, para as pontinhas não soltarem depois que eu cortar o fio. Então, agora a gente precisa colar a sobrancelha, tá? Então, eu vou pegar a cola aqui e passar no formato que a sobrancelha vai ficar. E agora é só você posicionar ali, tá? Onde você passou a cola. E eu vou estar utilizando um alfinete ali pra me auxiliar a modelar bem essa sobrancelha. E agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. E agora, para a parte menor, a gente vai fazer 7 correntes. E a gente precisa colar agora essa parte menor por cima da parte maior, tá? Então, é só passar a cola ali no formato da sobrancelha e colar exatamente igual, mas por cima dessa primeira.
E aqui eu já fiz vários cordãozinhos de 7 correntes, né, no total de 6. E a gente vai fazer aqui a colagem deles na lateral do rosto. Então, eu vou passar cola ali desde o topo do cabelo e colar ele assim. E agora, a gente vem, enrola ele e cola ele enrolado. E vamos fazer isso com todos. Eu coloquei um alfinete aqui pra auxiliar, tá? Pra gente sempre colar esses cabelinhos no mesmo lugar, pra não ficar diferente, ficar um mais alto que o outro. E agora vamos fazer a orelha e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda e terceira carreira vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. E aqui eu vou cortar o fio e arrematar, pois eu vou colar a orelha no lugar. Mas se você quiser, você também pode costurar. E aqui é só passar cola na parte de baixo da orelha e colar ela atrás da costeleta. E com o feltro branco a gente vai cortar 2 triângulos bem pequenininhos para fazer os dentes dele. Com o fio de costura preto, eu vou cortar um pedaço e vou passar cola ali no rostinho dele, no formato da boca, tá? Então, vou fazer aqui como se a boca estivesse mais pra baixo mesmo. E agora é só colar com muito cuidado, tá? Passa só um pouquinho de cola pra não ficar exagerado. E agora eu vou vir com o dentinho que eu já cortei e vou colar ele também.
E agora pro cavanhaque a gente faz dentro do anel mágico. Uma corrente, fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. A gente faz isso por 3 vezes e fecha o anel. E agora é só você cortar o fio e arrematar. E agora, sem segredo, ali embaixo da boca a gente vai colar esse cavanhaque. E agora, com os moldes que eu fiz dos padrões do Haori dele e das tatuagens, eu vou cortar o sol aqui, tá? Todinho. Essa aqui eu imprimi numa folha de papel sulfite normal mesmo, tá? Eu vou cortar todo esse sol em volta e depois colar na barriguinha dele. Observe que eu deixei o fundinho ali entre os vermelhos azul para tentar aproximar da pele dele pra gente não ter que ficar cortando tanto o papel, tá? Então, não vai ficar aquele pedaço branco, é um pouquinho azulado ali. Agora, pro Haori, a gente começa fazendo 36 correntes com o fio laranja. Agora, a gente volta a partir da segunda corrente, fazendo aqui 35 pontos. Chegando aqui no final, a gente vai fazer
uma corrente e virar o trabalho, tá? E aqui no primeiro ponto a gente já vai fazer um aumento, tá? E vamos seguir fazendo 33 pontos e um aumento no final. Nessa carreira a gente vai ficar com 37 pontos. E aqui, mais uma vez, chegando no final, é só fazer uma corrente, virar. E vamos fazer novamente um aumento, 35 pontos e um aumento no final. E da carreira 2 até a carreira 6, a gente vai repetir esse processo de fazer um aumento no começo e um aumento no final. Vou deixar a receita escrita aqui na tela para facilitar. Então, já fiz aqui até a carreira 6 e agora da carreira 7 até a carreira 10, a gente vai repetir os 45 pontos baixos que ficaram, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final, é só cortar o fio, tá? Esse fio eu nem vou arrematar ele com a agulha, porque a gente vai fazer o acabamento agora. Então, eu vou inserir aqui no cantinho a agulha e o fio preto e vamos fazer ponto baixo aqui nessa lateral, na gola e na outra lateral. Agora vamos fazer o braço. Com o fio azul, a gente começa fazendo 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 8 pontos baixos novamente. Agora, na terceira carreira, a gente vai cortar o fio e trocar para o fio laranja. E vamos começar ali fazendo apenas na alcinha de trás. Vamos repetir os 8 pontos baixos.
E agora, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai fazer 8 pontos baixos, pegando nas alcinhas normais. Chegando no final da carreira 7, eu vou dobrar a peça ao meio, pegar o ponto dos dois lados e fechar o braço fazendo 4 pontos baixos. Agora a gente precisa fazer a montagem do Haori e dos braços. Então, vou passar aqui o Haori em volta do corpinho dele, vou alfinetar e colar. E agora eu vou posicionar o bracinho aqui do lado, mais ou menos na mesma direção da perna, tá? Ali na última carreira de laranja, a gente posiciona tanto de um lado quanto do outro. E agora é só costurar. Agora, com os padrões que eu imprimi aqui pro Haori, vou cortar eles e colar em toda a peça, tá? Então, alguns a gente cola eles inteiros, outros a gente parte no meio e cola partido também. E aqui eu já finalizei meu Haori fazendo toda a volta dele com os padrõezinhos quadradinhos.
E agora, com fio vermelho, a gente vai fazer 27 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 26 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai fazer 2 correntes e virar o trabalho. E vamos repetir novamente os 26 pontos meio altos. E a gente vai repetir até ter 6 carreiras. Chegando aqui no final, a gente vai passar ponto baixo ao redor da peça completa, tá bom? E agora eu vou passar um pouco de cola aqui nas beiradinhas, nas laterais, e vou colar nos ombros do boneco. E agora, com o fio roxo, a gente tem que fazer correntes que dê pra passar em volta do boneco todo. Não vou passar uma medida exata de corrente, porque as correntes variam muito de um ponto pro outro. Então, é só você ir fazendo e medindo no seu boneco, tá? Conforme você vai fazendo, você vai medindo, você precisa que ele dê um laço no final. Então, vai fazendo e vai medindo no boneco. Quando você terminar, é só cortar e dar aquele nozinho de lei já no final da corrente para não soltar e cortar os excessos e amarrar na cintura do boneco. E é isso, o seu Jinbei está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu amei fazer ele, eu achei ele muito fofo. Acho que ele é o meu preferido da coleção até agora. E é isso, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.